Então vamos lá, começar nosso estudo, retomar, né? Vamos começar com as nossas preces. Antes de entrarmos nas preces, então, vamos só tomar uns minutinhos, assentar, corpo, fala e mente, estabelecer corpo, fala e mente nos estados naturais, de uma forma breve, né? Alinhe o corpo na posição que você estiver, sentado. Alongue a coluna e simplesmente sinta a respiração fluindo, suave e continuamente, sem fazer nenhum tipo de esforço para controlar ou para direcionar a respiração. E vamos gentilmente recolhendo a nossa atenção de todo o movimento que nós fizemos hoje, de todos os estímulos, de todas as solicitações, de todas aquelas tarefas que nós precisamos cumprir. Nesse recolhimento, nós trazemos a nossa atenção e a nossa presença para o nosso corpo e sentindo essa presença relaxada no próprio corpo, nós abrimos espaço no coração e mente para estudar, para ouvir, ler as palavras do Lama, receber suas orientações, ensinamentos. Coração e mente preparados para isso. Então, fazemos juntos a prece de 7 linhas. Rom, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava que alcançou o espantoso Supremo Cid. E está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Om Orgen Yogi Nupchansan Pema Gesar Dompola Yantsai chogi nyodrupne, pema june jitsudra, kordu kandro mampeko, kiki jesu dakdrupki, jinji lapchi shitsu so, guru pema siji orgen yogi nupchansan, Pema gesardum pola, Yatsen chogi nyodrupne, Pema june jitsudra, Kordu kandro mapeko, Keki jesu dakdrupki, Jinji lapchi shitsu so, Guru pema siji hum. Refúgio em Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Chonam La Chanchu Bardo Dagni Chapsoche Dagi jinso de personante, drola pentir sanje drupacho, sanje chodan sochi chonan la, janchu bardo dagni chapsoche, dagi jinso de personante,
Drola pentir sangedro pacho. Então, conectados com o Guru Rinpoche, com refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, vamos seguir com a nossa leitura, né? Alguém tem alguma pergunta a fazer antes disso? A gente ficou um bocado de tempo, né? Acho que foram 3 semanas sem nos encontrarmos. Então, acho que a gente podia voltar um pouquinho, ainda que a gente tenha lido o primeiro parágrafo aqui desse terceiro ponto, mas acho que vale a pena a gente voltar, recapitular um pouquinho. Antes disso, só vamos contemplar aqui, olhar também aquele quadro que eu acho que vai ser muito útil para a gente. Deixa eu ver, esse daqui. Para a gente ver onde a gente está, né? Era rapidinho. Então, nós seguimos aqui, né, ao longo do nosso estudo, a gente vem avançando lentamente, mas no ritmo que tem que ser, né? Nem depressa nem devagar. Então, a gente começou lá com a G, lá no ano passado, começamos o estudo, então nós contemplamos o primeiro ponto com as preliminares, né? Os 4 pensamentos que transformam a mente. Então, começamos aqui. E aí avançamos para o segundo ponto, com o cultivo da bodhicitta absoluta e relativa, contemplando e praticando muito, né? Que aqui nesse aspecto, nesse ponto, especialmente as práticas formais são fundamentais para que a gente consiga desenvolver as 2 bodhicittas, né? A absoluta e relativa. Então, as práticas de shamatha, as práticas de vipassana e as práticas das 4 incomensuráveis, especialmente compaixão e bondade amorosa, todas contidas aqui. Então, é um ponto onde a gente tem a prática formal de meditação, além das contemplações, mas a prática formal de meditação como um elemento fundamental para que a gente, vamos dizer, progrida, né, caminhe por esse ponto e desenvolva realmente as bodhicittas absoluta e relativa. E aí, aqui agora, nós vamos entrar no terceiro ponto, transformando a adversidade em apoio para o despertar espiritual. Então, aqui a gente começa a trazer tudo isso que nós cultivamos antes, em estudo, contemplação e meditação, a gente traz toda essa base formada aqui, do primeiro e segundo ponto, para o nosso movimento no mundo. Então, aqui, o Lama vai nos dizer e nos orientar a respeito do nosso movimento, do nosso encontro com seres no mundo inteiro, né? Começando com nós mesmos e seguindo com os seres todos. Então, agora a gente entra nesse terceiro ponto. Na verdade, a gente entrou antes no último encontro, mas eu acho que vale a gente recapitular um pouquinho esse parágrafo aqui, inicial. Então, o terceiro ponto, transformando a adversidade em apoio para o despertar espiritual. O objetivo do treinamento da mente em 7 pontos é integrar o Dharma à vida, toda a vida, não apenas as partes boas. O objetivo do Dharma é transformar a mente para que, mesmo durante a adversidade, ela seja uma boa amiga, para que a alegria e o bem-estar possam surgir em momentos de felicidade e de adversidade. Sabemos que a mente é maleável, porque ela flutua. Às vezes ela é insuportável e às vezes é uma boa amiga. Às vezes a alegria e a virtude surgem facilmente e outras vezes você sente que precisa fugir de seus pensamentos. A maleabilidade da mente indica que ela pode ser ajustada. A mente pode ser equilibrada. O budismo categoriza as funções da mente em conceituais e perceptivas que a gente, todos nós percebemos com clareza, né? Essa maleabilidade da mente. Como às vezes ela está enlouquecida e como às vezes ela está pura paz, né? Então, percebendo isso, traz para a gente essa noção muito clara de que é possível equilibrar, né? Que ela não é nem um extremo nem outro. Enquanto ela está movimentando por ela mesma, ela leva a gente para cá e para lá. Mas a gente vai olhar para a mente e trabalhar para equilibrar, para que ela seja uma boa amiga, né? O budismo categoriza as funções da mente em conceituais e perceptivas.
A mente opera em um modo conceitual quando pensamos no passado e planejamos o futuro. No modo conceitual, ficamos preocupados com eventos que podem ou não acontecer, nos irritamos com pessoas que podem ou não ter feito algo. No modo conceitual, a mente não lida com a realidade presente, mas com a interpretação da realidade. Esse modo conceitual, que usa a inteligência para planejar e integrar, é apropriado na maior parte do tempo. O modo conceitual é apropriado e necessário, né? Porque a gente precisa ter toda essa possibilidade de planejar, de pensar sobre experiências vividas, né, que não foram muito bem, então o que que eu posso fazer para ser diferente? Então, o modo conceitual ele é necessário e é muito útil a maior parte do tempo. A questão é quando ele extrapola essa utilidade e fica só trazendo elementos para a gente o tempo todo que não fazem o menor sentido. Aquelas conceituações, elaborações que isso pode acontecer, ou poderia ter feito isso, ou falado aquilo, quando entra nessa seara, aí ele deixa de ser apropriado e útil, né? Ele passa a ser um obstáculo para a gente. Então, assim, esse modo ele é importante. O ponto é quando ele extrapola a função dele, né? Que é planejar e integrar. O modo perceptivo da mente é geralmente dominado por nossos conceitos. Quando a mente conceitual, a gente percebe as coisas, mas a gente não repousa na percepção pura, né? Assim que a gente sente ou percebe alguma coisa, o modo conceitual já vem junto, trazendo um monte de elementos para aquilo que a gente percebeu. E aí você não consegue só ficar no modo perceptivo e sentir, no sentir. O modo conceitual vai cooptar o modo perceptivo e vai seguir elaborando, né? Traçando um monte de coisa que pode ou que não pode, ou que foi ou que não foi. Então, o modo perceptivo da mente é geralmente dominado por nossos conceitos. Quando a mente conceitual estressada se cansa, podemos dar uma pequena pausa, mudando para o modo perceptivo e apenas acompanhar a respiração. A gente pode fazer essa escolha. Quando você percebe que a sua mente está enlouquecida, elaborando, conceituando, falando, aquele blá, 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 solta esse blá, blá, blá e traz para uma sensação no corpo, a respiração ou o que for, né? Se repousa no sentir. Aí você atenua essa conceituação exacerbada, né? Mas quando dizemos para a mente conceitual fazer uma pausa, ela encontra dificuldade em quebrar o hábito de produzir pensamentos sem sentido. A mente conceitual quer ficar falando durante toda a meditação. Precisamos da mente conceitual para pensar, planejar, coordenar e lembrar. Mas uma mente conceitual que liga automaticamente pela manhã, funciona sem parar 16 horas por dia, faz só um intervalo de 8 horas para dormir, dia após dia, não é saudável. Saudável é explorar e desenvolver o modo perceptivo de consciência que observa silenciosamente, sem comentar o tempo todo. Para explorar o modo perceptivo, precisamos despistar a mente conceitual. Por exemplo, ao caminhar, você pode escorregar para o modo perceptivo, tomando consciência da respiração, estando presente no corpo ou deixando a consciência presente no ambiente ao seu redor. Dessa forma, podemos começar lentamente a equilibrar a mente, equilibrando seus dois modos funcionais, conceituais e perceptivos. Então, a gente começa com essa consciência clara de que a mente opera por dessas duas formas. E aí a gente vai olhar para a nossa mente e perceber como ela está se movimentando, né? A gente vai perceber, não sei, né? Vocês podem me dizer, né? Se na experiência de vocês também é assim, que essa mente conceitual, ela opera de uma forma enlouquecida, né? Tudo, tudo. Ela quer falar sobre, dar opinião. E se você sente uma coisa boa, uma sensação, ela quer elaborar por aquilo, falar, mas por que que tá bom? Mas por que que hoje tá bom, mas ontem não tava? Ah, será que amanhã vai estar bom assim de novo nesse lugar? A mente entra com essa conceituação enlouquecida e a gente vai com ela, né? O problema é esse, se a gente só perceber e deixar escorregar e passar, maravilha. Mas o ponto é que a gente vai embora com as conceituações e com essas elaborações. E vai arrastado, né? E aí não percebe. Então, para a gente desenvolver alguma liberdade, a gente precisa equilibrar esses dois modos. Não ser cooptado e arrastado por essa mente conceitual desenfreada e desenvolver essa habilidade mesmo de do calmo permanecer, né? Como
Eu achei muito útil, assim, para mim, nas práticas formais, essa forma do Dalai Lama falar sobre shamatha, no livro do Ver a Nós Mesmos Como Nós Realmente Somos, uma coisa assim. Esse calmo permanecer, né? A prática de shamatha, assim. Então, você permanece em quietude, mas sem esforço. Então, quando a mente vem enlouquecida, você quer empurrar para ela, não precisa fazer esforço para empurrar. Só solta, né? E permaneça nessa quietude, nessa tranquilidade sem ser arrastado. Mas a gente precisa primeiro perceber essas diferentes formas da mente funcionar. E a partir daí a gente vai trabalhando para desenvolver essa liberdade frente a esse modo operando, operacional da mente, né? Faz sentido para vocês? Acho que tem. Mas é interessante ver que que a mente conceitual, que normalmente ela está hipertrofiada, né, tal, ela vem imersa em emoções, né? Bem, É porque a gente às vezes não repara de que se ela está realmente pulando de um lado para o outro, lá para cá, tem uma emoção ali junta de que sim, está. Então, observar as emoções, às vezes, é até mais difícil do que observar os pensamentos. sim. Porque os pensamentos você com alguma prática, né? Você vê tal. Mas as emoções, eu acho um pouco mais difícil. É mais difícil, sim, Roberto. Aí, tanto que tem didaticamente essa diferenciação dos aspectos das experiências objetivas e subjetivas que surgem para a gente, para a mente, né? Dessas aparências objetivas e subjetivas. Então, a imagem de uma pessoa, né? Um pensamento, tudo isso surge de uma forma muito clara ali. Parece que está surgindo na sua frente, né? E as emoções, os impulsos, isso que é mais sutil. Isso parece que surge assim por trás, né? O Lamas usa uma forma que ele diz que surge a emoção com cloroforme na mão e te põe no nariz, você simplesmente é levado para onde ela quer, né? Ela te arrasta para onde ela quer. Então ela não surge assim de uma forma, tô aqui, como surge uma aparência de uma pessoa, de uma cena, um acontecimento qualquer, ou um pensamento discursivo, que ele surge de forma muito clara, né? Ele surge como se brotasse assim na nossa frente. A emoção e o impulso, por exemplo, a emoção te arrasta por paisagens mentais diversas. E o impulso te faz se movimentar também, né? O impulso de coçar, por exemplo. Quando você está meditando tranquilo, quando você vê, você não vê o impulso surgindo, você viu que você já levou a mão e já coçou. Então, essas são experiências, são aparências que surgem para a mente também. E a partir daí a gente se move tanto com essas aparências que surgem de forma clara, quanto essas que surgem de uma forma sutil. Todas elas surgem para a gente e trazem, vêm carregadas, a maioria das vezes, de aflição, né? Ou vem motivada por aflições. E aí é para isso que a gente vai olhar, sabe? Para esse que o treinamento nos aponta e nos orienta. Olhar para todo esse movimento que surge, para ver como ele te arrasta. Porque se você não perceber, não desenvolver uma liberdade frente a isso, como é que a gente vai poder se engajar no mundo com as bodhicittas, né? Absoluto e relativo. A gente tem menor chance, porque a gente não está conseguindo perceber como a gente está sendo capturado por essas aflições todas, como é que a gente vai dar conta de ajudar o outro que está imerso em aflição também, né? Então, a gente começa aí, né? Percebendo isso. E aí, desenvolvendo esse espaço a partir das práticas formais, desenvolvendo esse espaço interno frente a essas aparências que surgem, esse espaço de liberdade, né? De não ser arrastado por elas, levado embora, carregado. Então, a prática formal e o movimento no mundo vão se apoiando, né? Um apoiando o outro. Se eu falar demais, gente, vocês me dão um toque aqui, tá? Acho que eu fiquei muito tempo em silêncio e voltei falando pelos cotovelos. Então, seguimos aqui. Quando o mundo inteiro estiver escravizado pelo mal, transforme as adversidades em caminho para o despertar espiritual. Primeiro, treine nas preliminares. Em segundo lugar, cultive as duas bodhicittas. E em terceiro lugar, transforme a adversidade em caminho para o despertar espiritual. Com o terceiro ponto, o treinamento da mente começa a integrar as bodhicittas relativa e absoluta, cultivadas nos dois primeiros pontos, com eventos da vida ativa, a felicidade e as adversidades.
O primeiro aforismo do terceiro ponto diz: quando o mundo inteiro estiver escravizado pelo mal, transforme as adversidades em caminho para o despertar. Já que buscamos a felicidade e desejamos evitar o sofrimento, poderíamos pressupor que a tática mais direta para lidar com o sofrimento seria nos livrarmos dele, ou, pelo menos, sermos mais felizes em evitar, mais eficazes em evitá-lo. O conselho do treinamento da mente é radicalmente diferente. Em vez de tentar livrar-se, em vez de tentar se livrar do sofrimento ou evitá-lo, use-o. Transforme a adversidade em caminho para o despertar espiritual. Transforme a adversidade em bodhicitta. O caminho direto não desvia do sofrimento. Em vez disso, ele incorpora o sofrimento e o transforma no próprio caminho. Esse é um conselho super maravilhoso, né? Porque a gente pode realmente, a forma de liberar do sofrimento é evitá-lo, né? E não é, como que a gente vai conseguir evitar o sofrimento? E todas as formas de sofrimento, né? Dos mais grosseiros aos mais sutis. A gente não vai ter sucesso nessa tarefa. Então, o que a gente vai fazer é usar esse sofrimento como combustível para o nosso caminho. Mas para a gente conseguir fazer isso, é um desafio, né? A gente precisa ter gradualmente desenvolvendo essa forma de percepção de que esse sofrimento ele vai permear a nossa experiência, que a gente pode usar ele não para ficar numa autocomiseração, assim, numa autopiedade, né? Não, coitadinho de mim, mas para impulsionar o nosso caminho, a nossa prática. A Lama vai dizer isso mais adiante, eu não vou falar demais. Sim, Cris, por favor, pode falar. É, o que eu percebo é o seguinte, por exemplo, depende do sofrimento, a gente consegue transformar em caminho. Você olha para ele, né? Vê o que que aquilo te desperta, enfim. Agora, depende, tem momentos, tem sofrimentos que são tão agudos que você se perde, Sim, né? No momento que eu passei com a minha filha, eu tentei muito, né, olhar para ele, mas ele era tão doído, tão forte, que eu me perdia, né? sim, É, tanto é que a Gê me falou, nesse momento não pensa nada. Senta num lugar, olha as plantas, ou caminha olhando para o céu, assim, para as árvores, né? Ela falou, a natureza é muito boa nesses momentos. Então, é isso que eu queria até entender, né? Como fazer nesses momentos em que o sofrimento é muito intenso, para transformar ele em a adversidade em caminho, né? uhum. Essa é uma experiência muito difícil, realmente, Cris. Eu acho que a gente vai desenvolver essa habilidade de verdadeiramente, assim, em profundidade, transformar a diversidade em caminho, quando a gente já tiver todo o tipo de adversidade em caminho, quando a gente já tiver um nível de realização de shamatha, de manter essa estabilidade, e de vipassana, de reconhecer a vacuidade de todos os fenômenos, o processo de originação dependente de todos os fenômenos, de todas as nossas experiências. Eu acho que quando a gente tiver uma realização, não exatamente a realização completa, mas algum vislumbre mais claro, uma experiência no sentir, né, na experiência, não uma experiência cognitiva, mas a experiência interna mesmo. Quando isso for mais claro para a gente, se permear de uma forma mais natural a nossa compreensão acerca da nossa vida e das nossas relações, vai ser mais possível a gente transformar as adversidades mais sinistras, mais difíceis, como a experiência que você viveu, em caminho. No O, momento que a gente ainda pode o que falar. me ajudou, né? O que me ajudou naquele momento, e me ajuda muito ainda, é sempre pensar na impermanência. Então, eu falava assim, bom, é, não sei quanto tempo, mas vai acabar, né? Uhum. Então, a única coisa que me ajudou mesmo foi pensar na impermanência, né?
Sim, maravilhoso, porque você já contemplou a base do processo de compreensão e realização de vacuidade, né? E da originação dependente, assim. Porque a impermanência é esse fluxo, né? A gente dá solidez às experiências como se elas fossem permanentes e sólidas, isso é uma grande fonte de um grande sofrimento, né? Então, se a gente consegue perceber essa impermanência nos fenômenos de sofrimento, de alegria também, mas os de sofrimento, que é o caso que a gente está dizendo, atenua um pouco, ainda que minimamente, a dor intensa do momento. Porque você sabe É que porque vai passar, que vai a transformar. sensa- a sensação é de que você, cada movimento que você faz, você se afunda mais. Parece que é areia movediça, sabe? Sim, Assim, é, parece que traga, né? É uma é, coisa que traga, né? é forte, né? É muito forte. E aí tem esses aspectos todos, né, Cris? Você, maravilhoso que você conseguiu lembrar da impermanência, que isso não vai ser assim para sempre. Isso vai se mover. Assim como não era antes, não vai ser para sempre, né? Então, ter essa noção e essa visão da impermanência, tocando esses fenômenos todos. E como a gente não tem essa realização profunda, eu acho que isso já é o grande início, né, para gente, para nós aqui comuns. Outro aspecto, a natureza é algo assim, um apoio para a gente em todos os momentos, especialmente os mais difíceis. Se você tem a oportunidade de estar em contato com a natureza, seja com árvores, com água, né, rio, lago, mar, sei lá, é um grande apoio, um grande suporte, porque ali vai ter todos os elementos, né, para ajudar a gente a equilibrar isso. E além disso, quando a gente está na natureza, tem essa abertura, né, essa visão mais expandida do ambiente ao nosso redor, parece que reflete, reverbera como uma experiência mais expandida e mais aberta, mais abrangente no nosso coração também. Essa sensação que dá muitas vezes, né, na natureza. Então, a natureza é um suporte maravilhoso. E outra coisa que para mim faz uma diferença enorme, eu julgo dizer que para todos nós que estamos aqui, né, enquanto Sangha, que o apoio dos nossos irmãos, assim, do Dharma, o apoio da Sangha, é muito, muito importante, assim, é uma força que traz para a gente passar por esses momentos de adversidade também. Porque às vezes a gente não tem o que fazer. A gente quer fazer alguma coisa porque a gente não quer sofrer e nem ver quem a gente ama sofrendo. Mas às vezes não tem nenhuma possibilidade de ação para resolver a questão em si. E aí, quando a gente tem alguém para falar, e alguém que vai escutar, né, vai escutar com o coração, é muito maravilhoso, porque não vai resolver, muitas vezes, na maioria das vezes não vai, mas parece que já dá uma aliviada no peso. Você se sente abraçada e acolhida, e ainda que seja uma fala pela internet. Então, esse é um outro ponto também que, a meu ver, assim, é um apoio para a gente passar por essas adversidades. Porque nós ainda, gente, eu acho que a gente não tem as realizações para ver tudo, né, dessa forma vazia e luminosa. Então a gente vai ser arrastado por muito sofrimento, sem sombra de dúvidas. Então a gente se saber apoiado, né, a gente não está sozinho, é uma grande coisa, uma grande bênção. E olhar com esse olhar da impermanência, né? Isso não é fixo. Por mais que eu não consiga ver a vacuidade disso tudo, esse processo de originação dependente surgindo e se desfazendo, mais que eu não consiga ver isso agora, mas pelo menos eu sei, eu percebo que não é fixo, sólido, que é impermanente, né? Que isso vai passar, em algum momento vai passar. Mas é difícil, e quanto mais próximas as pessoas, né, os referentes dos acontecimentos, quanto mais próximo da gente, mais intenso parece aquele sofrimento, parece não, é a sensação, né? Mais intenso, mais agudo e mais difícil de lidar, né? Porque a gente quer resolver logo, e nem sempre é possível, nem sempre é possível. Então, eu acho assim, em crise, pessoal, que a gente tem que seguir praticando, né? Olhando, estudando, meditando, e aos poucos, progressivamente, isso vai se desenvolvendo dentro de nós, essa visão e essa percepção desses fenômenos todos. Mas é também sem se cobrar excessivamente, a gente vai fazendo o que é possível, né? Do lugar onde a gente está. Ajudou alguma coisa? Falei demais. Roberto, Eu acho que uma coisa importante é a gente treinar quando a gente não está em condições tão difíceis. sem dúvida. Porque né, é a possibilidade de treinamento que vai fazer
porque no fundo, a gente acredita que realmente que não existe uma realidade inerente, quer dizer, causas e condições nos trouxeram ao momento. Quer dizer, porque isso é uma coisa teórica, né? Mas você realmente acredita nesse pressuposto de que a gente, causas e condições nos trouxeram a ter corpo físico, a ter determinado, a peça, a gente está numa peça de teatro, esse personagem. Se a gente está convencido, quer dizer, isso é o meu caminho, tá? Cada um pode ter um caminho completamente diferente, tá? Mas no meu, pelo menos, funciona um pouco. Então, se isso realmente é assim, então a vigília, ela é da mesma matéria-prima do sonho. Porque, entendeu? No sonho você está lá no pesadelo, estão te torturando, torturando as pessoas que você gosta. Aí você acorda e fala, nossa, era só na minha cabeça, que coisa, ainda bem que eu estava sonhando, né? Então, a vigília parece um sonho que você não sabe que é sonho, né? Então, e o problema do Sansara é que ele é operativo. A gente não tem controle, mas certas coisas funcionam, né? Tem relações de Uhum. causa e efeito que você planta, floresce. Você planta arroz, sai arroz. Você fala, nossa, caramba, né? Você planeja e tal. Então, isso faz com que a gente reifique mais. A gente fica cada vez mais a coisa é estranha, porque aí parece realmente que a gente é substancializado no mundo independente da gente. E que a gente Uhum. só pode ser feliz se as condições que a gente acha externas estão razoavelmente equilibradas. Aí, quando vem um negócio e desaba tudo, a gente não tem nem um pouco de treinamento. O Chagas falava uma coisa interessante. Poxa, na morte física, que é um momento interessante, é como se você caísse no oceano. Se você nunca treinou nem numa piscina nadar, você vai querer nadar na hora que você cai do oceano de repente, você está frito, filho. Não tem É, jeito, né? Aí você fala, puxa, eu perco o corpo físico. Eu não acabo. Eu falo, não acabo? Não, não acabei. Ih, as identidades estão indo embora, pelo menos aquelas que tinha o elemento terra, né? Eu estou aqui, uhum. estou vendo vocês, eu estou sentado, tá tudo parecendo, né? Na verdade, a gente está num planeta, assim, a gente esquece isso, né? Aqui está sólido. Aí, de repente, você perde isso, você fala, aí realmente parece um sonho que você tem dificuldade de sair dele, né? É, É isso que é, eu acho. é, e a melhor forma realmente é trabalhar quando as coisas estão bem. E desenvolvendo essa forma de ver e de agir, né, esse sentir, essa compreensão de todos os fenômenos, quando as coisas estão bem. Porque quando está mal, a gente não vai conseguir realmente. No momento em que desaba o mundo, a gente não dá conta de ver a vacuidade dos fenômenos, o processo de originação dependente surgindo, se desfazendo, surgindo, desfazendo. No momento que desaba o mundo, é muito difícil a gente treinar isso nesse momento. Então, a melhor forma, sem dúvida, é ir treinando enquanto as coisas estão bem. No momento que as coisas ficam difíceis, a gente já caminhou um pouquinho, já tem uma experiência. Aí você vai contemplar aquilo na experiência em si, na adversidade que surgiu. Aí você fala, nossa, funcionou, hein? Me ajudou bastante. Então, eu segui treinando, né? Mas é isso, né? A gente desenvolve quando tá bem, treina quando tá bem, e tem a prova, a gente vai estudando, né? Aí a prova chega no momento que a adversidade chega. É a melhor forma, porque deixar para treinar só quando. Deixar para aprender a nadar quando cai no oceano não é uma boa coisa. Então, essa é realmente a melhor forma da gente fazer. Ana, o Paulo, por favor. Então, Aline, a gente tá fazendo também uma leitura do Bardo com o Denis e na segunda-feira. E é muito interessante porque numa determinado contexto ele falou que, eu não me lembro de quem, se você não treinar uma certa lucidez durante seu estado de vigília, suas reações e também treinar uma certa lucidez nos seus sonhos, não é que você, né? Treinar. Não, você não vai esperar que na morte, no bardo, em que aquela loucura aparece de tudo quanto é jeito, você seja lúcido. É, Não vai ter, não vai. Aquilo lá vai parecer projeção para todo lado e você vai agir da mesma maneira como vocês agem no estado de vigília, no estado do sono, nos seus estados normais. Eu achei isso assim, é uma coisa óbvia, mas para mim aquilo me tocou muito, assim, porque é verdade. Como é que eu vou esperar ter uma certa lucidez no bardo?
né? Eu achei assim, Eu Fantástico, né, queria né? colocar um outro aspecto que, por vezes, a gente tem alguém que pode dar a mão, né, um abraço e ficar em silêncio, mas já me aconteceu de estar diante de uma dificuldade imensa e não saber o que fazer. E nesse momento, o que eu acho que é muito precioso é essa sensação de presença. Eu me dar conta da minha própria presença aqui nesse momento, sem explicar muito, porque às vezes é só o que eu tenho. Maravilhoso, Paulo. Maravilhoso. Quando a gente consegue, né, repousar e se dar conta disso, é maravilhoso. Tem gente que não consegue, né? Que é arrastado de tal forma pela aflição que não consegue soltar aquilo. Porque aí você, o que você está descrevendo é o que o Lama falou no início do nosso capítulo, né? Você desliza do modo conceitual e repousa no modo perceptivo, que é você sentir a sua presença, ficar com a sua presença. E aí todos esses conceitos que geram mais sofrimento se atenua um pouco esse fluxo, né? E a gente precisa desenvolver essa habilidade, que é muito preciosa. Obrigada pela contribuição. E é isso também, Ana. É maravilhoso quando cai essa ficha, né? Porque os professores falam para gente, tem que treinar, tem que praticar, pererê, pororô. Uns falam de um jeito, outros falam a mesma coisa de outro jeito, e outro de outro jeito. E aí vão falando. E a gente, é importante, sim, é importante. É importante. Essa mente que vai seguir, então se ela tá louca agora, ela vai estar louca depois. É verdade. Mas aí tem hora, né, que chega um professor e que fala, e você fala, cai a ficha, né? Caramba, é verdade. Então, se eu não cuidar de olhar para isso agora, quando chegar o bar da morte, que a gente não sabe que hora que vai ser, pode ser daqui a 50 anos, mas pode ser daqui a meia hora, 2 minutos, né? A gente não sabe. Então, é melhor a gente estar preparado, né? Mas o que traz para a gente também essa percepção e essa compreensão é a história do karma, que o Lama vai falar aqui mais adiante nesse nosso mesmo aforismo. A gente tem essa visão e essa confiança, né, desse movimento do renascimento. Então a gente não vai acabar, não tem uma salvação eterna quando a gente morre. Não tem. Se você está louca agora, vai voltar, talvez mais louca ainda, né, dependendo de quando você morrer. Não é que chegou a morte e redimiu de todos os seus pecados? E aqui não tem isso, né? Não tem nenhuma salvação na morte, não. A não ser que você, né, vai se aprimorando e desenvolvendo esse reconhecimento das suas aflições e soltando, liberando delas. Aí pode ser que na morte a gente tenha salvação, né? Lembra de Amitabha e pega o trem para lá, né? Para Sukhavati, para Sukhavati. Senão, a gente se enrola. E aí, quando a gente percebe isso, não é, Ana, que cai essa ficha, você fala assim, nossa, então eu tenho que treinar agora, né? Tem que ir olhando para essa mente agora. Para chegar na hora do bardo, eu não precisar passar por todos os perrengues que eu já passei nessa vida. Que eu penso. e é interessante porque a descrição dessa, eu acho que é uma Malaquini, eu não tenho bem claro ainda, que eu perdi os primeiros capítulos. E essas, todas essas imagens sensoriais, auditivas, elas vão acontecendo e você, se não tiver, e perceber isso como uma projeção, quer dizer, você está sendo arrastado pelas essas projeções e, né, eu achei, não sei porque aquele momento assim, mas claro, eu tenho as minhas projeções aqui, vou ter as projeções no bar, eu vou ver aquilo tudo como o inferno ou como paraíso, e eu achei assim, é isso aí. Eu Faz achei todo fantástico. sentido. Maravilhoso. E é Maravilhoso. interessante, quando cai a ficha, parece tão óbvio, né? Quando cai a Uhum. É ficha, parece verdade. óbvio, parece aquela coisa que você fala, mas é óbvio que é assim, não pode ser diferente. Não, É a mesma é coisa, se a gente não é interessante. inerente a nós mesmos, tem o lado bom e o negativo, né? O negativo é que você não vai ter um paraíso eterno, tudo legal, não vai ter, com a dualidade. Mas o positivo também, por outro lado, é que não tem o inferno. Então, causas e condições me dão essa experiência.
Aí Uhum. eu vejo, como eu estou na experiência nesse momento. Ah, eu sou uma máquina de reificação, claramente, mas não tenho a menor dúvida. No corpo físico ajuda muito, né, gente? Porque tem os sentidos físicos que me trazem informação. Eu falo, ó, ih, tato, ou som. Aí eu falo, pô, aí você fala, não, mas isso aí é muito parecido no sonho. No sonho a gente também faz assim, né? No É. sonho a gente escuta, a gente cheira, as emoções estão lá. Eu falo, ah, tá. No sonho, o corpo físico está adormecido, né? As Tá, sensações, tá as que nem aquela consciências. televisãozinha com aquele pontinho vermelho, tá Então. stand-by. Qualquer coisa acorda, né? Então não Mas é, tá ali. então É, não é só o corpo físico, a gente não pode se apegar a essa ideia de que é o corpo físico que faz isso, porque não é, né? No sonho a gente tem essa experiência, o sonho é um ensaio meio grosseiro assim do processo da morte, né? sim. É o fluxo de consciência que vai seguir, literalmente, né? O fluxo O mental que vai. corpo físico até funciona como refúgio, Que aí porque você se o volta para pesadelo ele, está muito duro, você você volta para o acorda corpo. assustado. Você É. fala, ah, não era só um pesadelo, Ufa, né? que alívio, né? É Que assim que é. alívio. Agora, quando você não tem mais o corpo físico, né, gente? E aí? Aí você quer É. acordar, não acorda. Aí você fala, Então, nossa, mas eu não acordo no sentido de passar por. Porque o corpo físico é um reificador maior, né? Porque mas aí, ele dá. Entendeu? Os sentidos físicos. Eu gosto muito daquela divisão entre secreto, sutil e grosseiro, né? Quando a gente tem o corpo físico, que é o grosseiro, o sutil acalma, porque você volta e você fala, ah, não, era só um sonho e tal. Mas quando você está no sutil, puxa, a gente tem que tomar um certo cuidado, a gente tem que treinar. Quer dizer, a é, impermanência vai também fazer com que tudo passe, né? Mas mas um aí no, pesadelo é muito pior que um sonho bom, né? Vamos sem dúvida. combinar, E no processo do apesar de que ambos morrer, acabam. e no processo do morrer, que você vai buscar esse refúgio do corpo físico, que não tem o corpo físico, aí que você vai acontecer? Você vai renascer de novo, né? Você vai buscar e vai encontrar. E aí você vai renascer nas causas, né? Moldado ali pela forma como você fluiu nessa passagem, né? Numa aflição imensa, buscando um suporte para me segurar, e aí vem com essa contínuo, né? Essas marcas todas, né? Aflitivas, enfim. Então é isso, a gente busca, por isso que a gente está aqui, É. né? Se a gente não tivesse buscado esse refúgio no nosso último bardo da morte, a gente talvez estava numa terra pura. Mas acontece que nós buscamos a segurança do refúgio do corpo. E aí estamos nós aqui de novo. É porque a Sofrendo gente pra está tão caramba. acostumado, hein, Aline, que o elemento terra seja no grosseiro, em que a gente naturalmente, não é uma coisa assim pensada, Não você vai é? ter aquele sonho, é como se abrisse uma porta, você entra, você está num É, negócio ali que está te, né, sufocando, faltando ar, aí você vê é, uma janela, você vai lá, entendeu? Aí exatamente. dependendo das circunstâncias, depende do reino que você vá, né? É claro, Exato. depende Então, o negócio, galera, é a gente treinar. Vamos treinar. Vamos sentando e treinando. E o treinamento, gente, tem que ser um pouco de soltar. Não tem jeito. Quando a gente está na Claro. vigília, que aquele negócio parece tão real, né? Tão assim, solta como se fosse assim. Poxa, mas isso tem uma característica de sonho. Isso vale para o lado bom e para o lado ruim, né? Porque às vezes a gente esquece que o lado bom também gera um apego que você não quer perder aquilo, né? Quando a coisa dá Certeza. certo, quando as coisas. Aí você fica, Sem dúvida. né? Sim, Cris. Então, eu que queria, eu vendo ele falar, eu lembrei que quando você está num sofrimento muito grande, né, talvez no bardo a gente esteja, é, vem coisas ruins, né? Então você briga com todo mundo, você se irrita com todo mundo, você se queixa de tudo, quer dizer, é um pacote de aflições mentais intenso, né? Porque você não é, a gente não é assim, né? Mas Exatamente. nesse momento você se transforma, né? É. E a gente reifica, né? Tem esse aspecto também. A gente já está numa situação tão. No sofrimento muito intenso, a nossa mente faz isso, né? Ela se contrai naquele sofrimento, no referente daquele sofrimento, na pessoa, nos objetos, enfim, e se contrai completamente. E aí, nessa contração, a gente só vai reificando a experiência, reificando as pessoas, reificando as atitudes dos outros que não estão condizentes com aquilo que eu preciso, que eu mereço, que é
ser acolhida, quer ser vista, quer não sei o quê. Então, tem um ego que precisa ser visto e atendido, tem todos esses referenciais que são reificados. Então, a gente contrai, contrai, contrai e se enrola ainda mais, né? Então, se a gente conseguir soltar, como o Roberto falou, solta, abre espaço, não segura isso, né? Solta, solta tudo que não é, né? Solta, 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 e só relaxa, como o Paulo disse, relaxa na sua presença. Sinta a sua respiração e relaxa nessa presença. E aí você quebra esse ciclo intenso dessa reificação de tudo, do sofrimento, das pessoas, das circunstâncias, de você mesma, né, da gente mesmo, desse ego autônomo, né, desse eu que existe, precisa ser cuidado. Então, se a gente consegue soltar e permanecer na presença, ajuda a liberar um pouco essa reificação excessiva que surge automaticamente com a gente nesse modo de operar quando a gente está sofrendo. Então é todo esse processo, né? E aí a gente vai desenvolvendo com calma, com paciência, mas sem ficar parado. Não precisa pressa, mas também não pode ficar parado, né? A gente não pega uma chibata e vai atrás da gente mesmo, mas também, vamos lá, né, gente? Vamos seguir mais um pouquinho antes da gente finalizar. Então, a gente vai incorporar o sofrimento e transformar no próprio caminho. Começamos o nosso dia com a meditação. Opa, aí, aí. Começamos o nosso dia com a meditação. Vai lá, pera lá, gente. Podemos praticar o Dharma tomando café da manhã e indo para o trabalho, mas em algum momento a prática do Dharma tende a desmoronar. Algo nos faz sair dos trilhos. A vida está cheia de aparentes obstáculos para a prática: filhos, colegas de trabalho, o mau humor do ser amado. O significado por trás da frase todo o mundo escravizado pelo mal é que nossas vidas estão repletas de coisas que podem ser consideradas como adversidade. Estamos lidando com outras pessoas que, como nós, sofrem com aflições mentais: apego, raiva, ciúmes, orgulho, arrogância, competitividade e falta de consideração. Quanto mais aprendemos a identificar as aflições em nossa própria mente, mais conseguimos identificá-las em todo o mundo, dentro e fora. O mundo inteiro pode parecer aflito ou escravizado pelo mal. A gente começa olhando para a gente. Quando a gente reconhece isso tudo em nós, vai ser muito mais fácil possível reconhecer o outro agindo, movido por essas aflições. O treinamento da mente diz: transforme a adversidade em caminho para o despertar espiritual. Se conseguir tomar as coisas que aparecem como obstáculos e transformá-las em prática espiritual, você estará a caminho de alcançar a iluminação. Na compreensão budista, os obstáculos estão relacionados ao karma. O que experienciamos como adversidade consiste em repercussões de ações feitas no passado. Isso aqui é importante da gente se lembrar. Se você acredita na coerência ética das ações e suas consequências, e na continuidade da consciência de uma vida para outra, é o terceiro ponto que integra essas hipóteses de trabalho à vida diária. Lide com a adversidade considerando-a como fruto de ações passadas. A prática de transformar a adversidade em caminho é exemplificada pelos próprios tibetanos, que sofreram muito durante os últimos 50 anos de ocupação de sua terra natal pelos comunistas chineses. Os tibetanos veem a invasão chinesa como o amadurecimento de atos passados. Em algum momento do passado, foram cometidos atos que agora estão chegando à fruição. Um dos grandes benefícios dessa visão é que ela não dá espaço para a autopiedade. Os tibetanos não lamentam seu infortúnio. A hipótese kármica de que as ações anteriores chegam à fruição nas vidas futuras implica dizer que a autopiedade é um desperdício total de tempo. Reflita sobre a natureza da adversidade. À primeira vista, a adversidade parece ser algo que percebemos objetivamente. Se nossa motivação fundamental, nosso desejo mais importante for ter uma vida confortável, tentaremos estruturar todas as circunstâncias para garantir que isso aconteça.
mas tentar transformar o ambiente externo, incluindo todas as pessoas, em um constante fluxo de experiências agradáveis para que a adversidade nunca surja, levará à frustração praticamente constante. É impossível, né? Por outro lado, se a nossa maior prioridade for o despertar espiritual, transformar a mente para que ela mesma se torne a fonte do bem-estar, nossa relação com as pessoas e com o meio que nos rodeia será bem diferente. Com essa motivação, a adversidade não parece fixa, parece maleável. Quando a principal prioridade for o prazer, a adversidade sempre parecerá ruim. Se a principal prioridade for alcançar o despertar espiritual, a adversidade tornar-se-á um elemento muito importante na prática. Como a adversidade pode ser transformada em caminho para cultivar as duas bodhicittas, a absoluta e a relativa. Geshe Gawandag comentou uma vez: ninguém jamais alcançou a iluminação tendo uma vida fácil e confortável. Essa afirmação significa que ninguém alcança a iluminação deslizando de uma circunstância agradável para outra. Isso nunca acontece nesse universo. Todos nós experienciamos adversidades. Ninguém alcança a iluminação facilmente. A iluminação é alcançada com voracidade, transformando toda a vida, o bom, o ruim e o estranho em caminho. É impossível amadurecer espiritualmente sem desenvolver coragem, paciência, resiliência e equanimidade. Antes de o budismo ser levado para o Tibete, os tibetanos eram conhecidos em toda a Ásia Central como sendo uma raça guerreira e, portanto, eram capazes de compreender facilmente as muitas analogias de guerra na prática espiritual presentes nos ensinamentos budistas. Shantideva observou que um guerreiro mata pessoas que morreriam de qualquer maneira. Seu conselho sobre a prática espiritual era adotar a postura de guerreiro adequadamente contra o inimigo real, nossas próprias aflições mentais. Sobre esse tema, ele ainda comentou: alguns, vendo seu próprio sangue, demonstram uma valentia extraordinária, enquanto outros desmaiam até mesmo vendo o sangue dos outros. Isso vem da fortaleza mental ou da hesitação. Portanto, devemos ser indiferentes à dor e não sermos derrotados pelo sofrimento. A primeira dificuldade nessa batalha é reconhecer o verdadeiro inimigo, o autocentramento, e o verdadeiro aliado, estimar os outros. A definição budista de inimigo é uma pessoa que maliciosamente faz você sofrer. O inimigo não é apenas alguém de quem você não gosta. Seja na guerra ou no trabalho, identificamos inimigos e tentamos nos proteger deles. Shantideva levanta uma questão muito profunda em sua definição de verdadeiro inimigo. Existe algum inimigo que nos prejudica inúmeras vezes, de mil maneiras, por todos os ângulos, em todas as oportunidades, roubando-nos a felicidade e nos dando o sofrimento? Existe algum inimigo, né, que faz isso? Shantideva diz que sim. E esse verdadeiro inimigo é o autocentramento. A atitude de pensar, o meu bem-estar é mais importante. Com o autocentramento, exigimos tudo o que é bom para nós mesmos, a boa casa, a boa renda, o bom emprego, os bons amigos, a boa família. E os outros podem ficar com o que sobrar. Do ponto de vista budista, o autocentramento tem dominado nossas mentes desde tempos imemoriais, ao longo de todas as vidas anteriores. Ele promete cuidar de nós como nosso criado, da mesma forma como cuidamos dele. O autocentramento se apresenta como nosso aliado número 1, indispensável, e nos adverte que, se não cooperarmos, perderemos todas as coisas boas, tudo. Nunca chegamos a lugar algum, porque, se não cuidarmos primeiro de nós, outras pessoas terão tudo o que queremos. O autocentramento se apresenta como nosso fiel aliado na busca da felicidade. A tradição budista nos diz exatamente o oposto. Buscar a felicidade como atitude autocentrada é, na realidade, a maior fonte do sofrimento. O autocentramento é como um espião que se infiltrou na sociedade das nossas mentes, nosso pior inimigo, pousando de conselheiro pessoal confiável. Shantideva diz que outros inimigos vão e vêm, mas nosso maior inimigo, o verdadeiro inimigo,
destrói nosso bem-estar todos os dias. E o seu nome é autocentramento. Existe uma razão simples pela qual o autocentramento nos faz mal repetidas vezes. Eles nos colocam em desacordo com praticamente todos os outros seres do planeta, que também estão, assim como nós, agindo de forma autocentrada. Shantideva faz a sugestão radical de suspeitarmos desse aparente aliado, que na realidade é nosso pior inimigo, e que o examinemos bem de perto. O autocentramento traz felicidade ou sofrimento? Se a adversidade for examinada cuidadosamente, verificaremos que ela não tem existência intrínseca. A adversidade aparece como uma adversidade devido ao autocentramento. É ele que transforma nossos problemas em grandes problemas e faz com que os problemas de outras pessoas pareçam insignificantes. Então, tem muitos elementos aqui, né? Mas um principal, assim, um super importante é a gente olhar para essa forma autocentrada de viver as nossas experiências. Se a gente conseguir cortar pela raiz o autocentramento, com certeza a maior causa do nosso sofrimento vai ser eliminada, né? Mas é um processo longo, né? A gente vai com calma desenvolvendo isso. E essa visão também, né, como o Lama traz aqui do karma, quando a gente está vivendo essa diversidade para nós, praticantes budistas, isso é uma forma de compreender que traz uma certa liberdade, uma certa frente à adversidade que surge de uma forma muito intensa, né? A gente compreende que isso é a fruição de uma ação passada, assim. Em algum momento, a gente teve alguma atitude que gerou essa marca, esse karma, e ele está agora, amadureceu e está aí, para a gente olhar e purificar, né? Então, é uma oportunidade, né, da gente trabalhar nessas marcas que a gente fez. E sem ficar preocupado também, nossa, mas então eu fui muito cruel, porque eu vivo um sofrimento tão sinistro que eu só posso ter feito uma coisa muito sinistra. Não é pensar dessa forma, né? Senão a gente vai sofrer mais ainda. Mas é olhar e reconhecer, bom, isso amadureceu agora, isso daqui, então vamos dar conta disso, né? Se surgiu, vamos lá. É possível que eu dê conta. Apoiada, né, no Buda, no Dharma e na Sangha, refúgio, Guru Yoga, tudo isso ajuda muito. E aí a gente vai olhando para isso e ultrapassando. E aí, quando a gente reconhece esse autocentramento operando, na hora que surge a adversidade muito grande, se a gente olhar para a gente se colocou no centro do universo todo e olha, coitado de mim, que esse grande sofrimento que se abateu sobre mim. E eu, né? E que ninguém me vê, que ninguém me ajuda, que não sei o quê, pererê, pororô. A gente pode tecer pode rezar um rosário, como diz na linguagem católica, né? E não vai resolver nada, né? A gente abre mão do autocentramento e olha para todas as possibilidades de ação, mas sem reificar o sofrimento também, a adversidade. E aí tem um aspecto da nossa motivação também, né? Que vem, qual que é a busca da gente na vida? Se for ter conforto, viver uma vida sossegada, só de coisas boas, você vai ter chance de sucesso nenhum, né? Porque o sofrimento ele vai se apresentar, as adversidades vão surgir. Mas você não, e aí você vai sofrer quando ela surgir. Se a sua busca é só ter conforto e uma vida maravilhosa e plena, você vai sofrer, sem dúvida. E aí você vai, quando surgir uma adversidade, você sofre. Mas se a nossa busca da vida for o despertar espiritual, quando surgir a adversidade, a gente vai reconhecer esse movimento kármico operando e a gente ultrapassa, né? A gente olha para isso e usa isso de combustível para o nosso caminho. Então, nossa motivação está muito além, né? De ter um conforto agora. Está muito além disso. Então, são muitos aspectos, né, que participam, né, dessa visão, assim, desse desenvolvimento, dessa forma de ser, estar e compreender. Tudo bem, gente? Corri muito? Tem, tem um livro que eu Você, acho que vale a pena, pensando, né, originação dependente, que a gente falou hoje, de acuidade e tudo. Esse livro, a gente já deve ter falado dele um milhão de vezes aqui. Esse livro é maravilhoso, assim, para gente, porque ao mesmo tempo que ele parece falar de uma forma simples, que não é simples, né, é muito profundo, mas é uma coisa, assim, que parece que você está. Não é difícil, um vocabulário rebuscado, super difícil, e traz práticas, assim, reflexões meditativas que vai ajudando a gente em cada ponto, assim. Esse livro vale muito a pena ler e fazer as práticas, né, do Dalai Lama.
ver a nós mesmos como realmente somos. Então, vale a pena, sabe? Mais uma leitura, né? A gente já tem. Roberto, quer falar antes da gente encerrar? É que vocês já pensaram que sem um autocentramento, passado e futuro são totalmente ressignificados? Porque só tem sentido de passado e futuro de algo autocentrado. Porque, por exemplo, um sonho que eu tive há 10 anos, um sonho que eu tive ontem, eles só estão no passado e no futuro, no passado, porque eu estou na vigília aqui, estou me identificando, né? É. Porque você tem autocentramento, é porque sempre fala, olha, foram vidas passadas. Isso só tem sentido com a operação fruto de avidia. Se você tirar a Uhum. avidia, não tem vidas passadas nem futuras nesse sentido, Sim, né? Eu acho que isso a gente pode ticar. Apesar de eu sim. não saber exatamente a operação não autocentrada, é difícil, né? Porque a gente está acostumado a ser autocentrado, não é com esforço, né? A gente está aqui, corpo físico, separação, toda, memória, conceito e tudo. Mas o não autocentramento, a gente não vira fumacinha e desaparece. É. Entendeu? Uhum. Há uma realidade compartilhada, só que ela é autocognoscente. Isso é estranho, né? É É. uma cognição autocognoscente, entendeu? Não é a cognição de algo que esteja fora. É estranho, é difícil até de É, falar em conceitos, mas é estranho porque a gente não tem essa realização, né? De sentir, de perceber dessa forma, mas é assim, né? Dizem, né? não tenha dúvida. Quando O chegar fato de lá, a gente não não ter sei. a realização não significa que a gente imagina, né? Mapear um pouquinho de que fala, olha, se não é autocentrado, não tem sentido eu falar em outra vida, que não é autocentrado. É uma cognição em que o mundo externo ele não é mais reificado da maneira como eu estou fazendo agora. Interno e externo. Uma coisa é não ter a realização, mas outra coisa é que a gente dá para imaginar. A gente pode ter um Sim, diagnóstico bom da operação satárica, vamos combinar, sim. né? Cognitivamente a gente compreende, né? Mas Mas a a gente tem a experiência experiência, direta da dualidade. A gente tem é, essa experiência direta. Aí sim, você o fala, tempo mas eu tenho todo. essa experiência direta. E minha experiência direta é autocentrada? Sim. Aí, por que é É. autocentrada? É ajudada por corpo físico, que separa interno e externo. Aquilo que a gente já conversou antes, que você mesmo falou. Aí tem o interno e o externo. Aí você vai começar a ter emoções. Aí você faz um bom diagnóstico da experiência atual. Aí você fala, mas Uhum, é possível essa experiência de uma maneira em que não seja um sujeito e o... É porque, na verdade, a consciência prístina não é a consciência de alguma coisa. A gente fala consciência por falta de outra palavra, mas é uma consciência antes de ter sujeito e objeto. A consciência prístina, entendeu? É algo que não uhum, está no tempo. Aí então é muito sim, difícil. Não é uma coisa, porque a gente está tão acostumado de consciência de alguma coisa, né? Você fala, tem uma consciência no sonho também tem alguma coisa e tal. Então a consciência prístina é alguma coisa que por isso é que vai falar que é além dos conceitos, porque, mas se é além dos conceitos, é além da existência e da não existência, entendeu? Não é porque não existe, é porque sim, é alguma coisa. Dá para a gente, pelo menos, ter um cheiro do que é. Cheiro é uma coisa frágil, né? Você sentir um cheiro, nem sabe direito. Não é a visão, não é a audição, é um cheirinho. sim. Sei Mas aí lá. também tem essa ideia, mas não se fixa nela também, né? Você tem a ideia e solta. Sim, Cris, senão nós vamos passar da nossa hora um tanto já. Não, Até... não, é que eu queria perguntar como é que está a Marcele lá no sul, como é que Ah, estão as sim. coisas. Aquela tá aí. Aqui estamos vivendo o mesmo momento ainda, né? Estamos alagadinhos, bem alagados. Aqui o momento é trabalhar, sabe? Falar em adversidade, estamos no meio dela. Você está Barra. em Porto Alegre? Uhum. É Porto Alegre que você está? Você fica em segurança, Marcele, e todos também, né? Ultrapassa esse momento. Bom, vamos dedicar nossos méritos então, e a gente aproveita para dedicar a todas as pessoas, a todos, sem exceção, que estão passando por esse momento tão duro, tão triste do Sul, e a todos que estão sofrendo, né, por qualquer motivo, motivos diversos. Então, a gente traz no nosso coração essas pessoas todas, essa situação. Cada um mais traga aí no seu coração e na sua
mente, os seres queridos ou quem você deseja dedicar essa prática, nosso encontro de hoje, né? E dedicamos também para o nosso próprio caminho, né? Nós também possamos seguir até a iluminação. Todos os seres, sem exceção, sejam livres de todo qualquer tipo de sofrimento. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandita Jezipani Tobnene Pedrana Panjeshin Keganati Balontrupai Si Petzole Droa Droa Sho. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Eu adjenio Dudá, Ogela Madrugyune, Roachike Malupá, Dei Salagopá, Show. Obrigada, gente, pela companhia.